Graça e paz, igreja, boa noite. Mais uma quarta-feira, mais um dia em que nós nos encontramos como igreja, por meio das mídias eletrônicas, mas estamos nos encontrando. Estamos tendo a oportunidade de continuar, mesmo à distância, juntos para a glória do nome de Deus. Hoje é culto de oração, hoje é dia de oração, hoje é dia que a igreja se reúne para orar junta. Pelo menos na nossa agenda. Né? Tem igrejas que se reúnem em outros dias, mas a oração em conjunto, a oração em grupo sempre foi uma prática da igreja. O que está acontecendo hoje é que a igreja está reunida de outro mecanismo, de outra forma, e nós vamos continuar com esse mecanismo, esse meio de graça tão importante que Deus nos deixou, que é orar. Continuar orando, continuar diante de Deus, clamando a Ele e pedindo a sua intervenção divina. Abram comigo o Salmo de número 84. Salmo de número 84, um texto extremamente conhecido também e tem muito a ver com o que a gente está vivendo. Na epígrafe da minha versão revista e atualizada tem Saudades do Templo. E o texto diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor Deus dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar? Introduzir o nosso momento de oração com oração. Pai bendito e amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, que nesse momento, Trindade Santa, se encontra conosco nas nossas casas. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade tão importante que o Senhor nos concede de sermos povo de Deus reunidos nas nossas próprias casas. Uma oportunidade, como nós dissemos, tão grande, tão maravilhosa, de como corpo de Cristo, podemos estar em comunhão com os demais irmãos por meios de uma tecnologia que o Senhor já proporcionou para que pudéssemos fazer isso. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelas pessoas que estão nesse momento em oração. Obrigado por aqueles que estão em outros momentos de oração. Obrigado pelos cultos de oração que estão sendo transmitidos online em outras igrejas. Obrigado pelos grupos que se encontram para refletir a tua palavra, seja os daqui da Igreja Batista em Camila, seja os de outras igrejas. Obrigado, Senhor. E que haja, nesse momento de intimidade com o Senhor, a consciência de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pedimos que cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada um, nas suas respectivas casas, estejam voltados
a ouvir a tua voz, a voz do Senhor. Obrigado, Pai Santo. Te pedimos por essas vidas, te pedimos pela nação que enfrenta tantos problemas no dia de hoje. Mas também já te agradecemos, porque a tua providência urge. Isso, agradecidos estamos em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que demos um salto aqui para o Evangelho de Deus segundo o apóstolo João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Nós lemos sobre Maria, no capítulo 20, né? A Maria Madalena, que nós falamos na igreja. Mas no capítulo 20, a partir do verso 19, nós temos uma outra história tão importante do dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma mensagem muito importante para nós que estamos aqui nesses dias de quarentena. Vamos ler, aqueles que já encontraram, João, capítulo 20, a partir do verso 19. Leamos juntos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim se encontra a palavra. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. O Evangelho é particularmente transformador na vida do cristão. O Evangelho transforma a vida daqueles que ouvem. O Evangelho faz com que o entendimento de toda a palavra encarnada chegue ao ápice, mesmo em momentos de angústia. Nós falamos do Salmo lá atrás, o Salmo que se refere às saudades do templo. Nós falamos que o templo não é igreja, a igreja não é o templo. O templo é o local onde a igreja se reúne, seja um prédio alugado, seja um prédio próprio. Chamamos de templo, mas não existe mais sacrifícios realizados nesses templos. É a igreja que se reúne num local de adoração e de celebração. O que hoje nós estamos sentindo não é saudade do templo. Nós estamos sentindo saudades da convivência dos irmãos juntos, em celebração pela ressurreição do Mestre. Aqui, os discípulos estão reunidos com medo. Eles estão trancados, as portas estão trancadas. O texto de João deixa claro que eles estão apavorados, literalmente com medo dos judeus. As portas estão trancadas da casa onde estavam os discípulos. Nós estamos hoje com as portas trancadas e resguardados de um inimigo invisível, sério, que nos faz ter cuidado, não medo, mas cuidado para que a gente não termine promovendo uma disseminação de uma doença que pode matar. Estamos preservando a nossa vida para que a vida de muitos seja preservada.
Não é por mim, é por eles. Não é por mim, é por quem está no meu entorno. Não é por mim, mas para quem tem uma debilidade física. Hoje, a gente reflete por que esses homens estavam com medo, mas eles estavam preservando a própria vida. Mas uma coisa destoa de tudo isso. É que mesmo com as portas fechadas, o Senhor entra. As portas trancadas não impedem a entrada de Jesus Cristo, que se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. O príncipe da paz traz paz. Traz uma paz que excede todo entendimento, como nós já falamos em outras ocasiões. O príncipe da paz faz um movimento de se aproximar daqueles que estão com medo. Daqueles que estão nem na sinagoga, nem no templo, mas estão nas casas. E ele chega. Ele chega e invade com a sua paz. E ele não diz uma só vez, ele diz 2 vezes. E ele ainda vai mais adiante e diz uma terceira, mas 8 dias depois: paz seja convosco. Paz seja convosco. A paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos traz não é a ausência de conflito, nós já falamos sobre isso em outras ocasiões também. A gente vai continuar tendo conflito, mas a paz é a paz dele. É a paz que acontece dentro do conflito, é a paz que acontece mesmo no meio do problema. E as palavras do Mestre não são saiam para a luta. Permaneçam e recebam a minha paz. Permaneçam e recebam uma paz que vem do alto. Recebam uma paz que eu vos trago, uma paz que excede realmente o entendimento. Ele diz, numa outra progressão desse diálogo, né, na continuidade do diálogo, que essa paz que ele traz para tranquilizá-los tem um propósito. Porque o Pai me enviou. O Pai me enviou e eu vou enviar vocês. A ideia não foi a ruptura, tanto é que 8 dias depois eles estavam no mesmo lugar quando Tomé chega. O texto não mostra exatamente quantas pessoas eram, se só tinham 10, uma vez que Judas já havia falecido, ou se 10, porque também Tomé não estava presente, ou se tinha mais gente, se haviam outros discípulos. O texto de Lucas já dá a entender que tinha mais gente. O paralelo de Lucas, do texto. Mas seja lá quantas pessoas lá estivessem, ele trouxe a paz. A paz para que eles se tranquilizassem em meio às turbulências para uma missão posterior. Porque o Pai o enviou, ele também vai enviar os discípulos. E nós somos esses discípulos ainda. Nós somos os discípulos do Mestre. E estamos recolhidos nas nossas casas, sim. Com saudade do lugar onde nós nos encontramos para celebrar, sim. Mas com uma fé que transporta-nos desde já para esse local. A gente, em espírito e em verdade, está celebrando. Em espírito e em verdade, a gente está orando. E o clamor que fica aqui nessa reflexão é que no terceiro movimento desse diálogo de Jesus com os discípulos, ele faz uma coisa muito importante, depois de dizer: o meu Pai me enviou e eu também vos envio. Mas antes, havendo dito isto, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Ah, Carlos, mas esse é o Pentecostes? Porque o Pentecostes são 50 dias depois, então não é Pentecostes. Deixa claro o texto que não é o dia de Pentecostes, não é a descida do Espírito como chamas, línguas de fogo, como um vento, som como de um vento impetuoso. Não é esse o movimento. A vinda do Espírito que aparece aqui
com o sopro do próprio Mestre. Diz a maioria dos estudiosos, e diz também na interpretação da língua original, é que eles receberam o Paracleto, o Consolador, aquele que nos consola na angústia, aquele que nos dá não somente a tranquilidade necessária pela paz que o Senhor nos trouxe, mas também um entendimento das nossas próprias falhas. O Espírito Santo de Deus tem uma missão que também é dita em João: convencer de todo pecado, justiça e juízo. Não dissocie ou não dissociemos essa tão importante tríade do Espírito no contexto da sua função. Convencer. Ele me convence dos meus próprios medos, das minhas próprias falhas, das minhas próprias inseguranças, para uma missão. Ele me consola do medo que eu não precisava ter mais, porque o Senhor está comigo, me dando uma paz que excede todo entendimento. Por fim, a título de conclusão, ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Curioso é que assim, há uma série de interpretações acerca disso, mas a evangélica, a que a Igreja Batista e as demais igrejas cristãs verdadeiras entendem, é que quando a gente transmite o pecado de Deus, esse pecado transmite o perdão sobre os pecados dos demais. Isso mostra que Ele é o Redentor de todos os nossos pecados, o Redentor das nossas culpas. Isso efetivamente acontece para aquele que receber. Mas se eu retenho, eu não transmito a palavra, isso vai ser retido, não vai ser transmitido. Na verdade, não é uma prerrogativa minha, é uma responsabilidade minha. É responsabilidade minha e cada um dos que estão ouvindo essa mensagem, que nós saiamos após esse período e preguemos o Evangelho para que haja perdão. Não que eu vá dar, mas que o próprio Mestre já anunciou que será dado. Vai ser dado. Ele diz no futuro: são-lhes perdoados. Aqui dá a ideia de que se acontecer, vão ser perdoados. Se eu reter, vão ser retidos. Vamos fazer, porque isso é uma responsabilidade nossa. A missão do Espírito dar o Consolador é essa. Já nos preparando para a grande vinda do dia de Pentecostes. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor nos transporte do medo da quarentena para uma segurança de que o Evangelho vai ser pregado assim que sairmos daqui. A gente já está fazendo isso com outras mídias, mas eu estou falando do contato. A citação que eu fiz do templo se faz necessária porque o próprio Cristo fez em João. Vamos voltar um pouquinho em João, capítulo 18. O único texto que fala de Anás interrogando Jesus. João 18, verso 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Onde os judeus se reuniam, Jesus também. Ele ensinou no templo e na sinagoga. A gente vai ter a oportunidade de continuar pregando e ensinando a palavra de Deus na nossa igreja. No local onde nós nos reunimos, não no templo,
mas no local, no prédio onde nós nos reunimos para continuar ensinando, ensinando e ensinando continuamente. Porque esse período vai servir, tem servido para restauração, exclusão do medo, porque o Senhor, o Príncipe da Paz, nos trouxe a paz. Soprou sobre nós o Espírito do entendimento, o Espírito do autoconhecimento, o Espírito da percepção das nossas limitações e pecados, e um Espírito que nos capacita e autoriza a ir. Lá em Pentecostes vai haver o dínamos, o poder da proclamação do Evangelho entre todas as nações, fazendo discípulos entre todas as nações, porque a Igreja Batista em Camilo é e continuará sendo uma igreja que faz discípulos. Que o Supremo Deus continue nos abençoando. Vamos orar mais uma vez. E aí, depois desse momento de reflexão e dessa minha oração, se juntem. Você, sua esposa, seu filho. Faça um momento. Experimente. Eu sei que não está fácil, eu sei que é difícil, às vezes não está acostumado com isso. Quem já está, bênção, mas quem não está, faz esse experimento. Eu garanto que é transformador, porque o Evangelho transforma. Vamos orar juntos? Altíssimo Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem dado consolo, conforto e tranquilidade com a tua paz. O Senhor tem entrado nas nossas casas, mesmo com as portas trancadas, e tem entrado no meio de nós e tem dito paz. Apesar da nossa saudade do lugar onde nós nos encontramos como igreja, mas a igreja hoje tem esses meios. Agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um, dos jovens, dos adultos, dos idosos, das crianças, dos adolescentes. Eu agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada um membro dessa igreja, e daqueles que também não são membros, mas que estão nos visitando, estão procurando a igreja, para a glória do Teu nome isso tem acontecido. Mesmo com esse intervalo, as pessoas ainda continuam perguntando. Então, Pai Santo, que possamos na igreja sermos esse elemento transformador para cumprir essa missão que o Senhor tem dado desde o momento em que o Senhor ressuscitou. No primeiro dia da semana, ao entardecer, entrando na casa onde os discípulos estavam comendo. E que haja a transmissão do entendimento do perdão dos pecados. A responsabilidade é nossa. Que possamos ir, transmitir. Porque se eu retiver, se nós retivermos, estaremos culpados diante do Senhor. E isso, Senhor Deus, o Teu amor que fez esse movimento de se aproximar de cada um de nós é constrangedor ao ponto de nós não conseguirmos ficarmos parados. Obrigado. Sei com todos os pastores que nesse momento estão em oração, estão em reunião por esse meio tão importante que é a internet. Sei com os nossos líderes. Sei com a nação brasileira. Ajuda, Senhor Deus. Dá entendimento da Tua vontade a esses líderes. Para que haja cura. Para que haja libertação. Porque só pelo Senhor isso é possível. Acalma a tempestade, ó Pai. Acalma a tempestade. E dá-nos força para continuar orando diante do Teu altar. Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Gente de Deus, a gente vai continuar, sempre que possível, transmitindo mensagens devocionais. E eu peço que continuem orando pelo país, continuem orando pela humanidade. Não saiam de casa, fiquem em casa até que a Organização Mundial da Saúde dê-lhes novas diretrizes. Vamos continuar firmes nesse mandamento, nessa caminhada, para que depois desse processo todo a igreja saia renovada pelo poder do Espírito.
Que o Senhor nos abençoe. Fique na paz.